Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a redução no número de casos de dengue aqui no município de Itajaí e também passar um pouco de informações a respeito do Zika vírus e a situação aqui no estado de Santa Catarina. Para falar sobre estes assuntos, recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí o médico infectologista e professor da Univale, Pablo Sebastião Velho. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, temos boas notícias para Itajaí, pelo menos com relação à redução no número de casos confirmados de dengue, é isso? Nós tivemos em 2015, no primeiro bimestre, 623 casos. No ano de 2016, apenas 25 casos. A redução foi de 95,98%, quase 96%. Esses números são para se comemorar, doutor? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que entender, na verdade, como um motivo de comemoração. Eu acho que a gente deve parabenizar a população pelo seu engajamento, parabenizar os órgãos públicos que fizeram as suas atitudes adequadas, as salas de situação que foram montadas nos municípios que têm o maior número de focos do nosso estado e que, sim, conseguimos ter uma informação bastante diferente daquela atingida em 2015. Mas eu gostaria de ressaltar que esse momento de comemoração não significa um momento de alívio. Pelo contrário, não podemos relaxar nesse momento. Esse é o momento de intensificarmos essas ações. Esse é o momento que toda a população deve se unir, deve continuar batalhando para que a gente persiga dados ainda maiores do que isso. Se tu falaste em 95, nós queremos chegar a 100% de controle sobre os casos de dengue. É possível erradicar esses casos, por exemplo, em uma área determinada, tipo um município ou uma região? É possível isso? Isso já aconteceu, né? A gente está falando, na verdade, de erradicar o mosquito. Nós não temos como erradicar o vírus, nós não temos como erradicar as pessoas que estão doentes em virtude dessas infecções, mas nós temos como acabar com o mosquito. Isso já aconteceu quando nós tivemos a epidemia de febre amarela urbana, quando se erradicou os focos do mosquito. Então, sim, isso é possível, mas aí demanda de uma atenção muito grande do poder público, que sim necessita de muitos investimentos. A situação que aí está na nossa região nesse momento é bastante favorável para que consigamos atingir estes níveis, mas a população, de novo, não pode relaxar. O mosquito é poderoso no que diz respeito à adaptação. E isso aí pode ser um dos fatores que dificultem essa erradicação, é isso? Ele tem, na verdade, essa propriedade doméstica. Ele é um mosquito urbano com características oportunistas. Ele depende da presença da população para manter o seu ciclo de vida. Depois que ocorre a cópula entre os mosquitos macho e fêmea, a fêmea, para dar o andamento, o desenvolvimento dos seus ovos até a postura no ambiente, ela depende de sugar o sangue de um indivíduo. A partir de sugar este sangue é que ela se contamina com o vírus e a partir daí em diante que ela vai transmitir o vírus para outros indivíduos através da sua picada. Nós temos aqui também algumas informações com relação ao Zika vírus no estado de Santa Catarina, que a diretoria ela atualizou os números no último dia 2, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e ela divulgou o número de 9 casos confirmados e 92 ainda aguardando o resultado de confirmação no estado. Aqui em Itajaí ainda não há caso. Isso. Mas esses 9, isso preocupa para o estado e tem que ficar em alerta e intensificar ainda mais as ações? Então, de novo, né? Pode ser um número que seja favorável para nós, mas que não indique o relaxamento. O que nós temos até o momento é que nenhum caso foi transmitido dentro do estado de Santa Catarina. Isso é importante a gente frisar. O que nós temos destes casos confirmados, todos foram adquiridos em outros estados, a grande maioria em estados do Nordeste, pessoas que viajaram, contraíram essa infecção por lá e, retornando, fizeram seu diagnóstico na nossa região. É interessante que não houve, a partir destes casos, disseminação no nosso estado. Então, não temos casos autóctones, que são aqueles desenvolvidos dentro de um próprio estado. Esse é um momento de alerta. Estamos em atenção para impedirmos a disseminação dessa doença no nosso estado. Tem como o senhor diferenciar para a gente em sintomas, em estágios, a febre, o Zika vírus, a dengue e a chikungunya?
é bastante complicado a gente conseguir estabelecer clinicamente um diagnóstico diferencial entre essas 3 doenças. Mas o que a gente pode enumerar como fatores mais comumente vistos nos pacientes doentes por essas doenças. A dengue, febre alta. A dengue é uma doença febril e aguda. Nós temos, às vezes, pessoas chegando no consultório já com 2, 3 semanas de febre preocupados com dengue. Não é. A dengue é uma doença febril aguda e ela tem esse comportamento agudo. Com 7 dias de febre, a pessoa ou melhora, que é a grande maioria dos casos, ou uma pequena parcela dos casos vai desenvolver a febre hemorrágica. A febre hemorrágica são fenômenos de sangramento espontâneo que acontecem no indivíduo que sofre de dengue. Além da febre alta, o que nós temos são dores no corpo. Dores articulares, dores musculares, uma dor de cabeça que tem uma localização característica de se localizar atrás dos olhos. Esse é o quadro que fecha mais para a dengue. A febre de chikungunya, ela é muito caracterizada pela dor articular. Dor e inchaço das articulações. Então, também é uma doença que pode ter um curso febril, também podem surgir manchas na pele, mas as dores articulares é que chamam mais atenção na febre de chikungunya. E a febre do Zika vírus, que até então não tem um nome, a gente diz que é a febre do Zika vírus, ela se caracteriza por manchas na pele em primeiro lugar. Manchas na pele, uma conjuntivite, que é uma inflamação da conjuntiva, onde o olho fica vermelho, mas não coça e não produz secreção, e depois disso, dores e inchaços nas articulações. Então, se percebe, Maurício, que não temos como fazer um diagnóstico clinicamente diferencial entre essas 3 doenças. Por isso que é tão importante a chegada dos exames de laboratório. E nós tivemos um problema grande de kits recentemente, onde se diminuiu muito a velocidade de diagnóstico. E nós ainda dependemos, nesse estágio que nós estamos de alerta em relação a essas doenças, de exames de laboratório para confirmarmos essas doenças. O que aconteceu de fato que está causando essa demora? Porque eram muito mais rápidos os diagnósticos, mas agora fica dependendo de Florianópolis, é isso? Na verdade, o que nós temos é uma demora na entrega por parte do Ministério da Saúde do reagente necessário para que esses exames sejam realizados em cada estado. Então, este foi o grande motivo de demora para os diagnósticos de dengue e de febre de chikungunya. Em relação ao Zika vírus, o grande problema que nós temos é que até o momento não há um exame sorológico, um exame rápido, um exame de fácil execução para o diagnóstico dessa doença. Somente é realizado esse diagnóstico através de um exame molecular, que é um exame de alto custo e um exame que tem um tempo maior para ser realizado, porque não pode se realizar um teste, por exemplo, e se descartar todo o kit que foi aberto. Então, é necessária a chegada de um volume de amostras para que seja realizado esse exame e a partir daí, então, que nós tenhamos os resultados. O que a gente já tem bem estabelecido é que a Unicamp desenvolveu, junto com a USP, um exame que é chamado também de teste rápido, onde o resultado fica pronto no mesmo turno. Em menos de 4 horas nós temos o resultado deste exame. E nós esperamos, então, a partir daí, que tenha uma iniciativa do governo para disseminar a realização desse teste em todo o Brasil. Doutor, aí a gente tem que voltar à importância e à atenção para a questão das pessoas que sentem os sintomas, que procurem a unidade básica de saúde mais próxima, procurem um médico e que depois se interessem pelo diagnóstico. É verdade. É verdade. Nós temos um grande número de pacientes que fazem a sua avaliação inicial, fazem o exame de laboratório e não buscam o resultado. Então, essa pessoa ela faz toda a movimentação que nós entendemos como necessária, que a partir do seu sintoma você procure o médico, procure uma unidade de saúde, não faça uso de medicações por conta própria. Nós sabemos que medicações como o ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios tendem a piorar alguns quadros de gravidade na dengue, por exemplo. Então, não utilize medicações sem receita médica, faça os exames e busque o seu retorno. Nós temos para todas as unidades de saúde de toda a nossa região a liberação de cartões de acompanhamento para esses pacientes que são atendidos especialmente com suspeita de dengue. Então, nesse cartão, haverá o registro, inclusive, dos seus resultados de exame laboratorial. Então, retorne à unidade de atendimento, faça seu acompanhamento na unidade básica de saúde e não perca essa informação, porque é muito importante sabermos os indivíduos que são doentes para fazermos uma avaliação de foco. O que isso representa? Eu preciso estabelecer um perímetro de relação por onde esse indivíduo doente andou, para eu saber quais são os mosquitos potencialmente contaminados e, assim, estabelecer um raio de defesa de proteção contra novos casos de doença. Então, a necessidade de uma conscientização
sobre a responsabilidade de um protocolo pós o resultado. Isso é um protocolo de ação também, de responsabilidade social. De saúde social. coletiva. Saúde coletiva. Né? Porque nós temos doenças que são coletivamente muito importantes. Então, que bom que até agora em Santa Catarina não tivemos nenhum caso de morte relacionado à dengue. Esperamos continuar assim nesse ano de 2016, mas temos que tomar atenção. É muito prejudicial para a saúde coletiva de todos um indivíduo doente que não tem o seu diagnóstico bem estabelecido. Qualquer diagnóstico dessas 3 doenças causadas pelos vírus transmitidos através do Aedes aegypti, qualquer diagnóstico, a importância dele será para a vida toda. Essa informação é necessária para sempre. É verdade. Em relação à dengue, nós temos um fator de proteção que se relaciona somente àquele sorotipo de infecção que o paciente contraiu de dengue. A dengue, ela é constituída por 4 sorotipos diferentes de vírus. E cada sorotipo desses só faz infecção uma vez na vida daquele indivíduo. Mas ele tem uma chance aumentada de formas mais graves da doença a partir do momento em que ele se recontamina por um outro sorotipo. Então é fundamental eu ter essa minha informação na minha história epidemiológica, de já ter desenvolvido dengue pelo sorotipo 1, por exemplo, que é este que circulou no ano de 2015 na nossa região, para que os sorotipos 2, 3 e 4 não venham causar uma doença mais grave no futuro. Em relação à febre de chikungunya, muito especialmente a gente entende que ela não causa uma nova doença, mas o indivíduo fica imune a essa doença. E para a Zika ainda é um mistério. Nós ainda não sabemos se o indivíduo pode contrair Zika mais de uma vez e nem qual é o tempo de disseminação dessa doença. Por quanto tempo o indivíduo doente é capaz de contaminar o mosquito e daí para frente outras pessoas. No contexto nacional e mundial, hoje o que preocupa mais, a dengue, chikungunya ou o Zika vírus? Enquanto nós falarmos de número de pacientes doentes, sem dúvida a dengue é o caso de maior expressão. Mas os casos relacionados à microcefalia com o Zika vírus são mundialmente focos de pesquisa em todos os países. O que a gente vê a Europa pesquisando, Estados Unidos pesquisando e o Brasil, sem dúvida, à frente. Nós temos o Instituto Fiocruz, que foi excelente em identificar logo nos primeiros casos que houvesse alguma relação entre Zika e sistema nervoso central. E agora, a partir desses novos estudos, a gente entende que existe uma infecção de células-tronco, que são as primeiras células que dão origem a outras células no nosso desenvolvimento, do sistema nervoso central de fetos. Então, o que a gente tem, na verdade, de perigo é não termos certezas em relação a essa doença. Então, é uma doença que tem um potencial muito grande de malformações, não somente microcefalia, o que nós temos visto 30% dessas crianças que nascem com infecção pelo Zika vírus durante a gestação, com alterações da visão. Então nós temos, na verdade, um grande trabalho, um esforço muito coletivo a ser realizado daqui para frente, para determos essas complicações que foram trazidas pelo Zika vírus. Então, sem dúvida, o que hoje o mundo se preocupa é em relação à infecção pelo Zika vírus. Há também casos da mãe infectada não apresentar sintomas? Existe. Nós temos, na verdade, um estudo inicial. Então, antes dessa grande epidemia que nós temos no nosso país, um número de que 80% dos indivíduos que têm infecção pelo Zika vírus são assintomáticos. Os estudos que estão sendo realizados no Brasil agora, eles estão vindo de modo a contestar esses dados. Então, a gente não quer, na verdade, alertar ou alarmar a população de forma errada, mas o que a gente quer é que haja um controle sobre essas infecções. Então, não entendemos ainda bem quais são outras vias de infecção, por exemplo, qual é o papel da transmissão sexual nestes casos, qual é o papel de outros fluidos, como urina e saliva, na transmissão desses casos. Saliva de outros mosquitos também pode estar... Pois então, agora recentemente também foi encontrado viável, né, o vírus ativo na saliva do mosquito comum, que é o pernilongo. Então, nós não sabemos ainda como vai ser o comportamento dessa transmissão daqui para frente. A disseminação do Zika, você poderia falar um pouquinho mais dessa disseminação em velocidade, na questão assim, quanto tempo demora para atingir o grupo de pessoas onde o vírus chega e as diferenças com o chikungunya, porque a chikungunya parece que é um pouquinho mais rápido. Isso é o que a gente chama de taxa de ataque. A taxa de ataque é a capacidade de um micro-organismo desenvolver a infecção numa população que é suscetível. Então, a taxa de ataque é extremamente elevada para o vírus do chikungunya. Para o vírus do Zika, nós não temos essa informação.
Então, uma das coisas que mais preocupa a gente, principalmente nós como médicos, como orientar a população, o que informar a população. Depois de um quadro passado de Zika vírus, por exemplo, a pessoa teve o seu diagnóstico de Zika vírus. Por quanto tempo ela é transmissora dessa doença? Não sabemos. Há complicações a longo prazo de um indivíduo que não teve sintomas de Zika vírus? Aparentemente não, mas não sabemos, porque temos essa preocupação relacionada a futuras gestações. O que a gente tem é que é uma doença bastante branda em adultos. Alguns poucos casos foram registrados de uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que causa flacidez e progressiva paralisia muscular. E chegando à musculatura dos órgãos respiratórios, pode levar à insuficiência respiratória. Mas é um pequeno número de casos frente ao grande número que temos visto. Mas qual é o grande número que temos visto? Qual é o real número de casos que temos de infecção pelo Zika vírus? Como não temos um exame de larga demanda disponível para ser realizado na população, nem mesmo sob a forma de triagem, não sabemos qual é o real número de pacientes infectados no Brasil em relação ao Zika vírus. Não há uma tabulação de qualquer espécie, comparação ainda confiável que possa dizer aqui, a partir daqui, a gente pode estabelecer tratamento, método. Né? Para todas as metas, nós dependemos desses valores que precisam ser fidedignos. Eu preciso de um valor de incidência e de prevalência, que é a taxa de doença dentro da minha população, e até o momento não temos. Então, isso é bastante preocupante até o momento. Pode demorar ainda mais um pouco. Deve demorar bastante. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do médico, infectologista e professor da Univale, Pablo Sebastian Velho. Bom, doutor, a gente está falando a respeito do Zika vírus ainda e das poucas informações definitivas, poucos dados numéricos ainda, o diagnóstico, o contexto, o cenário da doença ainda ele não está totalmente montado e isso dificulta no planejamento das ações de combate, de prevenção, de tratamento, de imunização e todos os demais. Eu pergunto para o senhor como é que o senhor avalia a atuação do poder público nacional, estadual e municipal no combate ao mosquito e também nas diretrizes contra as doenças transmitidas. Olha, o que a gente percebe é que houve um engajamento bastante intenso das 3 esferas de poder público em relação ao controle dessas doenças. Eu acho que, talvez até por uma forma de alarme bastante intensa e talvez até de forma exagerada por parte do Ministério da Saúde, rapidamente tivemos a informação de associação entre microcefalia e o Zika vírus. É lógico que a gente vê hoje que nem tudo aquilo que foi alertado se relacionava realmente ao Zika vírus. Não temos muitas informações ainda concretas sobre quantos casos serão realmente confirmados como tendo esta presença da infecção pelo vírus no cérebro dessas crianças que nascem doentes. Mas o que nós temos é sim uma preocupação bastante grande. A organização das salas de situação, que são os comitês municipais que são responsáveis por enumerar essas ações que devem ser tomadas frente ao combate do mosquito, elas têm sido bastante eficientes. Isso a gente percebe na nossa região. A gente consegue separar, na verdade, aqui o litoral, onde tivemos esse controle sobre o número de casos vistos em 2015, enquanto que no oeste do estado, onde não se fez um controle tão adequado sobre os focos, hoje eles vivem a situação de epidemia que nós vivemos anteriormente, né? Então, eu acho que é bastante interessante a gente falar que eles tiveram, sim, uma participação bastante efetiva
e liberaram, eu acho, os seus profissionais para que nós estivéssemos junto com outros profissionais divulgando essas informações. Eu mesmo participei do treinamento em Navegantes, o treinamento em Balneário Camboriú, aqui em Itajaí houve ações neste mesmo sentido. A nossa universidade, ela está muito atenta a todas essas movimentações e faz sim parte, e faz questão de fazer parte de todos os movimentos contra esse mosquito. E isso eu acho que é muito interessante. A nossa região realmente se abraçou nesse sentido e busca desenvolver uma forma de controlar esta disseminação do mosquito na nossa região. Mas a gente não pode diminuir o papel da população nesse momento. O que a gente tem em relação ao Brasil é que 80% dos focos do mosquito são domiciliares. Se a gente pega municípios como Navegantes, por exemplo, a gente atinge 100% dos focos como domiciliares. Então, não podemos diminuir as ações que são próprias da população. Você, no seu domicílio, deve fazer uma busca intensiva em relação aos focos. Qualquer recipiente que possa coletar água é um possível foco de infecção, é um possível criadouro para os ovos e depois de mosquitos do Aedes aegypti. Não só para esse ano, mas também para o ano que vem. Os ovos que são depositados no ambiente, eles podem permanecer por mais de 1 ano viáveis neste ambiente. Então, quando eles encontrarem os fatores propícios para o seu desenvolvimento, água limpa, ele vai continuar o seu ciclo de vida e formar novos mosquitos. Ele aguenta um ciclo completo, então, os ovos forem postos no período de verão, vai passar outono, inverno, primavera, no próximo verão ele vai estar apto ainda a eclodir. Isso. Agora, na verdade, é até importante a gente chamar a atenção em relação a essa sazonalidade, porque a gente tem sempre um aumento nos meses de março e de abril no número de casos. Então, que a população continue prestando atenção em relação a isso, porque não é a diminuição por si só da temperatura, coisa que ainda nem aconteceu nesse mês de março, nós continuamos com temperaturas altas, mas não é só a diminuição de temperatura que vai ser suficiente para combater o mosquito, porque existe essa grande tradição, né? Precisamos de um inverno forte para eliminarmos o mosquito. Verdade, podemos eliminar os mosquitos adultos, mas os ovos são muito resistentes à dessecação e permanecem no ambiente por mais de 1 ano. Com relação às informações, qual é o conselho que o senhor dá à população para que busque as informações corretas, informações confiáveis, os sites do poder público, os órgãos de imprensa, eles estão trabalhando da forma, dando a devida seriedade ao assunto e tratando de forma correta, ou às vezes há um pouco de especulação, muito espaço à especulação e a informações que não têm uma fonte efetivamente confiável? As redes sociais, elas propiciam muito isso, não é, Maurício? A gente tem, na verdade, hoje, uma velocidade muito grande de divulgação das informações que, por vezes, não tem nenhum componente científico exatamente adequado. O que a gente vê, nós temos os sites que são do Ministério da Saúde, né? Então, se você digitar dengue hoje num mecanismo de busca de internet, você vai ser direcionado para esse site do Ministério da Saúde. Você tem o site do Estado, que é o site da Vigilância Epidemiológica, então o site da DIV de Santa Catarina. E nós temos, por exemplo, a nossa universidade. Na Univale, você entrando no site da Univale, ele tem um link que direciona para o site da dengue. Então, sim, eu acho que existem esses veículos que se preocupam com informações de qualidade, mas, infelizmente, desde o reconhecimento desse número aumentado de casos de microcefalia, nós temos visto um número enorme de informações que são desencontradas, informações que não têm respaldo científico. Por exemplo, houve uma relação de casos de microcefalia com um possível lote de vacinas vencidas que foi aplicado em gestantes no Nordeste. E isso já foi descartado pelo Ministério da Saúde e até o momento não há nenhum vínculo epidemiológico de vacinas vencidas ou de vacinas realizadas em gestante que tem esse potencial de causar esse número de microcefalia. Então, muito cuidado, muita atenção na busca por informações. O que nós queremos é, sim, que a população busque informações, mas informações de qualidade. Não ficar buscando essas teorias que não têm nenhum respaldo científico para justificar uma situação que é, sim, muito importante. A questão dos agrotóxicos e alguns componentes químicos usados na agricultura, também essa informação circulou na rede social. Também ainda não é confirmada. Ainda em investigação, né? Nós temos, na verdade, uma mudança
de um larvicida que passou a ser utilizado em 2014 no Brasil, e a partir daí nós temos essa relação temporal, então, com os casos de microcefalia. O que a gente entende é que o Zika vírus ele deve ter chegado para o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Então, todos esses casos, eles devem ter alguma relação temporal em relação ao ano de 2014. Mas eu não posso simplesmente colocar como causador de alguma doença tudo o que aconteceu em 2014. Então, qualquer situação diferente pela qual as pessoas passaram, muito especialmente no estado de Pernambuco, eu relaciono então agora com os casos de microcefalia. Muita cautela, muitos cientistas estão estudando esses casos. O que não se pode é levar uma exceção como regra. Isso. Na verdade, é até interessante a gente falar sobre isso, porque microcefalia sempre existiu. Nós temos um grande número de doenças que entram no que a gente chama de grupo de doenças congênitas. Toxoplasmose, sífilis, rubéola, que são doenças que há muito tempo nós convivemos e, infelizmente, são um grave problema de saúde pública. Nós enfrentamos um grave problema em relação ao nosso pré-natal, nós não temos uma cobertura 100% de pré-natal e, infelizmente, algumas grávidas adoecem no período anterior ou durante a gestação e isso traz doenças ao recém-nascido. Então, o que nós temos agora é um novo agente relacionado aos casos de doenças congênitas, que é o vírus da Zika. Mas nós temos que ter uma atenção maior, atenção de saúde coletiva, melhorar os nossos programas de saúde pública, fundamentalmente o pré-natal. Tem alguma informação ou um esclarecimento maior que o senhor poderia dar com relação aos estágios do Zika vírus? Porque ele pode ter estágios futuros ainda, não se sabe o que... Essa é a expectativa que nós vivemos no momento, nós não temos esta resposta, como que isso vai se comportar daqui para frente, né? Porque o Brasil, por exemplo, foi o primeiro grande foco de casos de microcefalia. Fazendo uma análise retrospectiva, então se observou já a ocorrência de casos de microcefalia na Polinésia Francesa, que foi onde ocorreu o último surto de casos de vírus Zika antes do Brasil, mas até então não se tinha o levantamento. De novo, então, nessa demora em conseguirmos fazer um grupamento de dados e números que são cientificamente validados. Então, o que a gente tem agora, na verdade, é uma grande expectativa sobre como essa infecção vai continuar se comportando no nosso país e, principalmente, saber qual é o número real de pessoas infectadas pelo Zika vírus, para, a partir daí, estabelecermos relações de causa e efeito. Tem algum tratamento em vista para a doença? Até o momento, não. Assim como não temos tratamento disponível para dengue, para febre de chikungunya, são utilizados somente medicações sintomáticas. Essas medicações visam abaixar a febre, diminuir a coceira, diminuir a dor, mas não existe nenhum tratamento específico. O que talvez nós tenhamos uma notícia melhor e que eu não acredito que seja tão breve como já foi veiculado, é em relação à vacina contra esse vírus. Mas por que pode ser rápido? O vírus da Zika, ele é muito semelhante ao vírus da dengue. Eles fazem parte da mesma família dentro dos vírus, que são os flavivírus. Então, como muitos estudos foram gerados até que se chegasse a vacina da dengue que temos disponível a partir de agora, é possível que a partir dessas mesmas estruturas moleculares seja mais fácil se identificar uma potencial vacina contra o Zika vírus. Mas é importante entender, a partir do momento que eu tenho a molécula, eu inicio estudos em animais, depois disso estudos de segurança em humanos, até chegar nos estudos de efetividade. Então isso demanda algum tempo. Pesquisas também para imunizar quanto a dengue e chikungunya também estão já sendo trabalhadas? Então, nós temos uma vacina para dengue, que foi liberada no final do ano passado, que é uma vacina estrangeira, e nós temos o Brasil fazendo uma pesquisa para termos uma vacina nacional, que, segundo os últimos dados que foram lançados, ela seria até uma vacina com uma capacidade imunogênica, uma capacidade de produzir anticorpos no indivíduo vacinado superior a essa vacina estrangeira. Então, estamos na expectativa. É possível que agora, entre o mês de março e o mês de abril, essa vacina já esteja disponível para aplicação nos nossos pacientes. Esta vacina ela deve ser realizada em 3 doses distintas, com 6 meses de intervalo entre elas. E ela tem uma capacidade de proteção superior a 60% para a maioria dos sorotipos e uma proteção global contra as formas graves de dengue superior a 80%. Para evitar a picada do mosquito, o repelente ajuda? O repelente ajuda, mas o que é interessante é a gente entender que esse mosquito ele aprende a se repelir do repelente.
é uma capacidade muito rápida. Então, sim, o que é importante a gente observar nos repelentes é qual é a concentração da substância química principal daquele repelente. O que nós indicamos hoje com larga escala, é aquele que é constituído por icaridina. Icaridina é o nome do principal composto químico que se revelou como sendo mais eficiente como repelente, numa concentração de 20 a 25% nesses produtos. Então, o repelente ele é sim importante, mas alguns produtos, até como perfumes ou maquiagens, eles são mais atrativos. O mosquito ele se interessa por esses odores e ele acaba perseguindo mais essas pessoas. Então, roupas longas, elas vão ajudar também mais na proteção contra a picada do mosquito. Mas estamos falando aqui de temperaturas de 30 a 35 graus. É impossível nós conseguirmos ter uma proteção mecânica. Os hábitos do mosquito ainda estão início da manhã e final de tarde? Ele gosta disso, né? Essas temperaturas muito altas e muita exposição solar não é favorável para o mosquito. Então, ele prefere, sim, o início do dia, o final da tarde, horas em que a temperatura é mais amena, em que temos um ambiente mais propício para ele fazer a sua picada. Doutor, eu vou aproveitar a sua participação aqui no programa, a gente tem mais alguns minutos, falar sobre o vírus da AIDS. A gente sabe que o senhor, nas suas aulas na Univale, está trabalhando sempre esse assunto junto com os alunos. Eu quero saber como é que está a situação aqui no município de Itajaí. O senhor tem pelo menos algum diagnóstico do contexto aqui no município? O que nós vivemos ainda até hoje é uma relação de número aumentado de casos em relação a outros municípios, né? Desde muito cedo na epidemia, Itajaí se destacou como sendo um dos municípios com maior número de casos e nós temos toda a nossa região litorânea com um número aumentado de casos. O que nós temos, na verdade, é atingindo um controle sobre o número de infecções. Aparentemente, nós estabilizamos o número de novas infecções, exceto na faixa etária entre 15 e 24 anos, onde o número de novas infecções triplicou na última década. Então, nós temos, na verdade, buscado ações muito efetivas para controle de infecção nesta faixa etária. Jovens é que estão se infectando mais pelo vírus da AIDS neste momento. Uma situação gravíssima para a região, até porque o vírus da AIDS, embora não tenha mais aquele alto nível de letalidade, ele ainda interfere muito na qualidade de vida e na vida da pessoa, né? Com certeza. E quando a gente fala em letalidade, nós temos que pensar em diagnóstico precoce. Então, você que nunca realizou o seu exame de HIV, busque uma unidade de saúde especializada, que são os CTAs, faça o seu exame e não fique na dúvida. Faça o teste e descubra se você é soropositivo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no programa Câmara Aberta. Desejamos um excelente trabalho para o senhor e que todos nós possamos se engajar no combate a essas doenças de infecção através de mosquito, ou seja, através da relação sexual, como é o caso do vírus da AIDS. Isso mesmo. Muito obrigado e boa noite a todos. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.